Abençoados, amados, herdeiros da graça de Deus, sou o irmão André, estou de volta aí. Estive aí sumido, vários de vocês aí me procuraram, mandaram mensagem para mim, agradeço a todos vocês e peço perdão também por não ter atendido a muitos de vocês. Realmente eu estava impossibilitado de pegar até no celular. Ainda estou em recuperação, ainda não estou 100%, estou em recuperação. Vou procurar não forçar muita voz para fazer esse vídeo aqui, para que a gente consiga chegar ao objetivo do tema desse estudo, né? Você que está me vendo a primeira vez, eu peço a vocês que ouça esse vídeo até o final, tá bom? Se gostar desse vídeo, se gostar da explicação, compartilhe esse vídeo a quanto mais pessoas possível, para a gente poder levar esse conhecimento a muito mais pessoas. Peço a vocês também que aperta o like, aperta o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André trouxer aqui. Vocês que já me seguem, né? Continue aí conosco. Continue trazendo pessoas para se inscrever. Continue indicando o nosso canal para mais pessoas. Amém? E não esqueça nunca de dar os seus likes. Tá bem? Você já viu aí na capa do vídeo a imagem aí do nosso saudoso Silvio Santos, né? No dia 18, né? O senhor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, foi sepultado. E trago a imagem dele aqui com todo respeito. Todo respeito. Amém? Peço a Deus que conforte essa família. Com certeza ele não fará falta não só para a família, mas fará falta na história do povo brasileiro. Fará falta na história do palco brasileiro, né? Eu cresci vendo ele nos palcos. Vi muitas palestras dele. Não só, né, na diversão dos palcos que ele nos mostrava, né? Mas também muitas palestras, né? Que ele dava também, né? Eu acompanhei muitas delas. Então ele fez parte da minha história. Fez parte da minha história, como eu acho também que fez parte da história de muitos de vocês que estão me ouvindo aí. Então é com muito respeito que eu trago a imagem dele aqui. Mas por que eu trouxe? Trouxe porque um irmão perguntou: irmão André, por que Silvio Santos pediu à família para ser cremado? Para não ser cremado, perdão. Por que Silvio Santos pediu à família para não ser cremado? A Bíblia fala sobre isso. Abençoados, na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso porque a Bíblia conta a história de um povo judeu. E cremação era um tabu. Um tabu, uma proibição para os judeus. Era e é. Né? A cremação já existia muito antes, né, do Cristo. No século X antes de Cristo já existia essa técnica de cremação entre o povo grego. O povo grego cremava os seus soldados que morriam em batalha,
para levá-la novamente para suas casas, né? Mas, por ser um tabu, uma proibição judaica, talvez por isso a Bíblia não fala sobre essa cremação. Temos aqui a cremação sacrificial. Essa cremação sacrificial era a cremação de que as pessoas é levada a ser sacrificada aos deuses, né? Baal, Moloque, mas não tem nada a ver com o assunto de hoje. É um outro assunto diferente, né? Como já falei sobre isso, tal do Tofete, né? Mas essa cremação não tem nada a ver com a cremação pós-morte. Como é um tabu e uma proibição judaica, deve ser por esse motivo que a Bíblia não fala nada sobre esse assunto. E eu pesquisei vários sites de rabinos judeus. Todos eles falam a mesma coisa, em formas diferentes, mas falam a mesma coisa. Eu peguei um trecho do que um desses aí falou, e ele disse que nós judeus acreditamos na ressurreição dos mortos. Nós judeus acreditamos que na ressurreição dos mortos toda alma retornará ao corpo. Então ele já está mostrando aqui que acredita numa ressurreição física. E toda alma retornará ao corpo é uma confusão, que muitos fazem essa confusão entre alma e espírito. Na verdade, aqui, né, quem deveria retornar ao corpo é o espírito, né? Não acontece, mas, segundo a crença deles, o espírito que deveria retornar ao corpo, né? A alma é do hebraico, o nefesh, é o fôlego de vida, é do psique, do grego, que significa conhecimento, né? Sentimentos diversos. Amém? Mas, segundo a crença desse rabino e de outros rabinos, todos eles falaram a mesma coisa. Pesquisei aí uns 5 rabinos aí falaram a mesma coisa. Então, segundo a crença dele, para haver esse retorno do espírito ao corpo, tem que ter um corpo. Tem que ter um corpo. Se cremar, não tem corpo. Né? Não tem corpo. Só vai ter ali fragmentos do corpo, mas não vai ter corpo. Por isso essa cremação é proibida. Por isso essa cremação é um tabu para os judeus. Eles ficam preocupados, né, sobre esse assunto. Eles evitam esse assunto. E como Silvio, nem toda a família dele era judeu, ele era judeu, mas nem todos eram judeus da casa dele. Filha era evangélica, esposa evangélica. Nem todos eram judeus. Então ele tinha essa preocupação de que pós-morte ele fosse atendido, fosse respeitado para ser ali sepultado conforme a tradição da sua crença judaica. Ele tinha aquele medo, aquela preocupação de que se fosse cremado, poderia, na ressurreição dos últimos dias, não ressuscitar. Porque se não haver corpo, não há ressurreição. Tá bom? Não estou afirmando, não, pessoal. Preste atenção. Estou falando de acordo com a crença deles. Tá bom? Então, havendo corpo,
conservando o corpo. Por isso que os judeus conservam o corpo. Por isso que os egípcios conservavam o corpo, mumificando, né? E essa prática não é egípcia, é muito 2.000 anos antes dos egípcios já existia essa prática de mumificar, e outros povos embalsamar, tudo conservando o corpo para que houvesse uma ressurreição. Amém? E aí, tendo esse corpo, aconteceria o que eles chamam, né? Terriat Hamatim, a ressurreição do corpo. Amém? Então, segundo a crença judaica, todas aquelas pessoas que morreram ou morrerão antes da vinda do Cristo, e para os judeus ainda é bem mais complicado, né? Porque os evangélicos acreditam que ele veio na sua primeira vinda, sua primeira parousia, mas acreditam que ele ainda virá na sua segunda parousia. Os judeus são mais complicados, porque eles não acreditam nem que ele veio ainda na sua primeira vinda. Eles não aceitam Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, como Messias. Então é bem mais complicado ainda, né? Então, no dia que o Cristo vier, né? Dia que o Cristo vier, ele tem que completar todas aquelas coisas que a lei e os profetas disseram que ele teria que fazer. E hoje estamos em outros tempos. Muitas coisas, se aparecer um Cristo hoje, muitas coisas ele não poderá fazer, então não vai concluir o que a lei e os profetas falaram. Né? Então é uma questão complicada. Ele terá que fazer todas aquelas coisas, ele terá que, né, ser morto novamente no madeiro romano. Tá entendendo? Ele terá que vir na sua segunda vinda, né? E aí então aconteceria a ressurreição dos mortos. Essa é a cronologia bíblica. Essa é a cronologia bíblica. Não dá para pular e avançar. Porque se você pular e avançar, você desconstrói toda a história bíblica. Então, por isso que eu digo que para os judeus a coisa está bem mais complicada do que para os evangélicos. Para o evangelho é complicado entender as coisas? É. Mas para os judeus está muito mais complicado. Entende? Então, segundo os judeus, quando isso acontecer, todas essas coisas acontecer, não sei como, mas é o que eles acham, o que eles pensam, né? Todos os mortos, né? Todas as pessoas que morreram, seus espíritos retornarão àquele corpo e os mortos ressuscitarão. Será a maior história da volta dos mortos-vivos bíblico. Amém? A maior história da volta dos mortos-vivos bíblicos. Vai superar o filme dos mortos-vivos. Agora, será que isso é real? Será que não é uma crença doentio?
Será que não é uma ignorância de uma pessoa que se chama rabino pensar coisas assim, dessa forma? Acreditar que a ressurreição é no corpo físico? Amém? Será que é isso que a Bíblia nos mostra? Então nós vamos ver aqui, vamos ver o que Paulo de Tarso falou a respeito dessas coisas. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. E vou ler aqui detalhadamente para vocês, para que nós possamos entender um pouco sobre esse assunto. E Paulo já inicia esse diálogo. Ele inicia dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes. Então, se você acreditar que Jesus vai vir ainda na sua segunda vinda, na sua primeira vinda, igual os judeus, ou nessa segunda vinda, igual os evangélicos, é uma ignorância. Porque isso já aconteceu. Se você acreditar que após a vinda de Cristo haverá uma ressurreição dos mortos, é outra ignorância. Porque são fatos que já aconteceu. São fatos históricos. Fatos históricos judaico. Amém? Fatos que aconteceu num tempo judaico. Não são coisas que acontecerá, né? No futuro próximo, mas coisas que já aconteceu. É uma história cultural judaica. E que já houve essa segunda parousa de Cristo. Já houve essa ressurreição dos mortos. Já houve o juízo eterno. Já houve isso em 70 DC. E a Bíblia nos mostra, nos provam vários versículos, falando sobre esse assunto. Eu, irmão André, já trouxe esse assunto aqui várias vezes aqui para vocês. Já expus para vocês várias vezes esse assunto aqui. E Paulo diz: não queremos, irmãos, porém, que sejam ignorantes. Amém? E Paulo está falando aqui no ano 50, antes de todos os acontecimentos, né, onde as escrituras se cumpriram. João está falando, Paulo, em Tessalonicenses, está falando aproximadamente aqui no ano 50. E no ano 50 ele está falando para esse povo aqui, que estava ouvindo ele lá na Tessalônica. Não queremos, porém, irmão, que sejam ignorantes a respeito ao que dorme, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Jesus falou no ano 30 ao ano 33 sobre essa ressurreição. E Paulo está falando aqui no ano 50, então já se passaram aqui 20 anos. E por esse passar de tempo, essa demora, muitos já estavam perdendo a esperança. Amém? Muitos ali já estavam perdendo aquela esperança, já não estavam mais acreditando sobre essas coisas. E Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Paulo está falando claramente aqui. Os que dormem também ressuscitarão. Os que estão dormindo, aqueles espíritos que estão presos no corpo lá na sepultura, que estão inertes, sem ânima, no dia da ressurreição, na segunda parousia de Cristo, Deus trará aquele espírito novamente, mediante Jesus, a sua companhia. Amém? Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Paulo está falando aqui, no ano 50, para aquelas pessoas que estavam com ele, ouvindo essas coisas naquele momento. Então, nós não se refere a nós, nos dias de hoje. Nós se refere àquelas pessoas que estavam com Paulo naquele dia. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, se referindo àquelas pessoas. Amém? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já estavam mortos ressuscitariam primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Vou aqui agora, abençoados, quebrar, né? Vou aqui agora quebrar muitos paradigmas, muitos dogmas, muitos conceitos. Primeiro, os mortos não ressuscitarão em corpo físico. Então, você conservar o corpo, não cremando, embalsamando, mumificando, isso não servirá para nada. Essa conservação desse corpo não servirá para nada. Porque essa ressurreição não é física. É uma ressurreição espiritual. Olha o que diz a palavra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor nos ares. É o corpo físico que irá lá para os ares? Será que é o corpo físico que ressuscitará e subirá para o céu? O corpo físico jamais pode entrar no mundo celestial, abençoados. Somos espírito revestido de corpo físico. Na hora da morte, o corpo retorna ao pó, à terra, e o espírito que veio de Deus retorna para Deus. Eclesiastes 12:7. E Paulo diz isso em 1 Coríntios. Paulo diz isso aos 1 Coríntios 15, 47 e 49. O primeiro homem era pó da terra. Ou, algumas traduções,
alma vivente. O segundo homem, dos céus, espírito vivificante. Então está dizendo aqui, dois tipos de pessoas. O terreno, carnal, e o celestial, espiritual. Os que são da terra são semelhantes ao homem da terra, o homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Ao homem celestial. Então, quando você vê aí o rosto aí do irmão André, essa é uma imagem do rosto físico terreno. Mas essa não é a imagem real do irmão André. Quando você se olha no espelho, você vê o seu rosto, a sua imagem terrena. Mas aquela não é a sua imagem real espiritual. E Paulo diz, assim como tivemos a imagem do homem terreno, assim como tivemos a imagem do homem terreno, assim como estamos tendo essa imagem desse homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Após esse corpo tombar, voltamos à nossa forma original, que é espírito, e teremos a imagem do que é celestial. É isso que Paulo está falando aqui. Então, se não cremar para conservar o corpo, ou embalsamar, ou mumificar, tá entendendo? É apenas uma ignorância espiritual. Não precisa conservar esse corpo para uma ressurreição. Eu botei aqui para uma ressurreição, porque a ressurreição bíblica já aconteceu. A ressurreição bíblica já aconteceu no dia da vinda de Cristo, lá no ano 70. E a Bíblia está repleta de capítulos falando sobre esse dia. O próprio Cristo disse, perguntaram a ele quando seria o dia da sua vinda. Ele falou, quando você viu o abominável da desolação no lugar santo, esse é o dia da minha vinda. Que ele entenda. Então, se você entender o que Daniel falou, quem ler Daniel entenda, Daniel 9:26, se você entender o que Daniel está falando, Daniel está falando que viria o príncipe de um povo, e esse príncipe destruiria a cidade e o santuário, você vai entender que essa história se passa no ano 70, quando o imperador da época era Vespasiano. E o príncipe era o filho do imperador, que era Tito na época. Tito não era imperador. Tito era ainda o príncipe. Tito foi imperador depois de 70, com a morte do pai dele. Então, o príncipe de um povo, Tito, príncipe do povo judeu, príncipe porque era filho de Vespasiano, destruirá, olha a clareza de Daniel, o santuário, a cidade e o santuário. O santuário é o templo. Jesus diz, quando vides o abominável da desolação, quando vides Tito no lugar santo, ou que dentro do templo, esse é o dia da minha vinda. Porque esse é o dia da completa destruição. Então, versículos como esse e vários outros provam a segunda vinda de Cristo no ano 70. Então, conservar o corpo para uma ressurreição, porque a ressurreição bíblica já aconteceu,
e você vai preparar o corpo para uma ressurreição ainda dos últimos dias da sua vida. Então, os últimos dias da minha vida. Não vou, os últimos dias bíblicos já passou, então vou conservar para os últimos dias da minha vida. É outra ignorância. É outra ignorância. Porque Paulo explica bem claramente aqui, dizendo: depois nós, os vivos, os que ficarmos aonde? Ficarmos nessa terra, nesse corpo físico, até o dia da nossa partida, né? Haverá ali, né, uma ressurreição. No último dia da sua partida desse mundo, haverá ali uma ressurreição. Como Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó e o espírito retorna para Deus. Amém? Não haverá pessoas desaparecendo de repente, né? Tipo, deixados para trás, aí onde a pessoa arrebatadas aí, né? Só fica a roupa da pessoa e some tudo. Isso não acontecerá. Não acontecerá. Esse arrebatamento acontecerá naturalmente. Acontecerá naturalmente, segundo o desencarne de cada um de nós. Quando chegar a hora de cada um de nós, eu, irmão André, espero que a minha hora demore pelo menos 50 anos aí. Entendeu? Mas isso é uma coisa natural, que vai acontecer naturalmente. E quando houver esse desencarne, Paulo diz: seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Não é um arrebatamento, de repente, mas aquilo que vai acontecer naturalmente com cada um de nós. E seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, abençoados, uma coisa é se apegar a homens achando-se sábios, rabinos, bispos, pastores, mestres, como a Bíblia diz. Outra coisa é aprender diretamente da Bíblia. Aprender o que a Bíblia diz, principalmente no Evangelho do Cristo, a graça de Deus. Amém? Então, essa preocupação que o Silvio tinha é uma preocupação que muitos têm. E é uma preocupação de uma questão religiosa que foi implantada na mente dele e na mente de muitos religiosos. E é uma coisa que, né, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Se você for cremado ou não for cremado, para Deus não quer dizer nada. Porque a ressurreição não é segundo a carne. A ressurreição é espiritual. Haverá essa ressurreição? Já houve uma ressurreição bíblica. Mas ainda haverá. Na vida de cada um de nós, no nosso tempo, haverá uma ressurreição, né? Espiritual. O nosso corpo vai tombar para a terra, Eclesiastes 12:7, e o espírito vai
ressuscitar e voltar para Deus. É simples assim. Amém? Então, essa preocupação que ele tinha, e essa preocupação que muitos têm, só vem de conhecimentos de homens desviados da verdade. Rabinos, bispos, pastores e mestres, como a Bíblia nos informa. Homens desviados da verdade. Eles criam livros e mais livros, segundo os seus achismos, mas não se baseiam no que a palavra está dizendo. Nós temos que nos basear no que a palavra diz. Paulo falou: se eu for servo de homem, não poderei ser servo de Cristo, porque se eu for servo de homem, eu vou ter que acreditar no que o homem fala. Se eu sou servo de Cristo, eu tenho que acreditar no que o Cristo fala através do seu evangelho, o qual ele falou aqui através de Paulo aos Coríntios e aos Tessalonicenses. E você, abençoado? Em que você se baseia? Nos conhecimentos dos homens ou no evangelho do Cristo glorificado? Amém? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar me baseando aqui no evangelho do Cristo. Mesmo muitos dizendo a Bíblia é incoerente, a Bíblia é mentirosa, a Bíblia é porque não conhece. Uma vez que você conhecer realmente a Bíblia, realmente conhecer, não é conhecer, não é ler. Tem pessoa que lê lá de Gênesis até Apocalipse. Eu li a Bíblia inteira 10 vezes, não resolve nada, não adianta nada. Você pode conhecer toda a Bíblia de cor. Amém? Fica 3 anos lendo a Bíblia, 3 anos. Você só está perdendo seu tempo. Isso não vai te levar a conhecer a Bíblia. Não. Amém? Então, se você quer conhecer com uma visão clara e racional, se inscreva no canal do irmão André. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos que o irmão André for postar aqui. Amém? Não esqueça de dar os seus likes. Distribua esse vídeo para quanto mais pessoas possível. Amém? Convide pessoas para conhecer mais esse canal, para se inscrever. Amém? Estou me recuperando, estou chegando devagarzinho, né? E peço a vocês que se inscrevam também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton Cruz, Ivanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Muito obrigado. Uma tarde de segunda-feira aí, abençoada para todos vocês. Amém? Até a próxima. Quarta-feira estamos de volta aí, assim Deus permitindo. Amém? Graças a paz.